hoje diretamente aqui de Cascavel, onde está acontecendo o Show Rural, dos maiores eventos do agronegócio do Brasil, quiçá do mundo. E hoje a gente está trazendo aqui o Ricardo Emerich, que é o presidente da HPE do Brasil, e vou deixar que o Emerich se apresente por si aí. Legal, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Pelo que eu vi, nós somos, essa feira é a terceira maior do mundo. Então, quando você fala quiçá a maior do mundo, ela é a terceira maior do mundo. É quase. E a maior da América do Sul, né? Então, realmente é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bem, falando um pouquinho de mim, eu tenho mais de 30 anos na área de tecnologia de informação, passei por várias áreas, tive a responsabilidade da área de entrega de serviços, tive a responsabilidade da unidade de negócio de serviços, tive a oportunidade de trabalhar com os times regionais no desenvolvimento de soluções e retornei, eu falo retornei porque o último cargo realmente estava trabalhando na região, retornei a ter um foco no Brasil esse ano de 2021, sendo responsável pela unidade da HPE Brasil. Legal, já tem estrada, né, de tecnologia, principalmente de HPE. Ô Ricardo, queria começar o nosso papo aqui, né, usando um pouco de toda essa tua experiência, essa tua história, e principalmente por ter passado em várias áreas, né, de tecnologia e ter vivido várias revoluções, né, porque a gente, claro, na área de TI principalmente, né, a gente viveu momentos onde se consolidaram as coisas, depois se separaram, depois consolidaram de novo, depois separaram, e assim a gente vai em ciclos, né, isso tudo a gente enxergou uma evolução. E nessa evolução, né, quando a gente fala principalmente do agro, o agro sempre se viu muita tecnologia no final, lá na produção, no plantio, na semente, e cada vez mais a gente vê o agro sem conseguir viver, sem ter a tecnologia, sem ter a infraestrutura de TI para suportar, né? Tu enxerga, na tua visão, que o agro hoje representa uma boa parcela do que são os negócios da HPE no Brasil? Olha, sim, e eu vou começar talvez com a abertura que foi feita pelo presidente aqui da Copavel, falando que esse é um evento de tecnologia. Sim. E quando ele fala de tecnologia, quer dizer, isso já nos atrai automaticamente, porque nós somos uma empresa de tecnologia no nascedouro. E o que é interessante é a mistura que está acontecendo agora, onde a gente tinha muito uma separação da tecnologia que está no chão de fábrica, a tecnologia que está no agro e a tecnologia que está no data center. Sim. E hoje essas fronteiras não existem mais. A gente até fala que nós somos da borda à nuvem, exatamente porque a borda, onde está a tecnologia do agro, hoje ela precisa do processamento, ela precisa até da maturidade que a gente tem na área de tecnologia de informação para poder fazer o melhor uso disso. Talvez a tecnologia inicial, que foi uma tecnologia de máquinas, hoje a gente pode falar que essa tecnologia já se estendeu para o mundo de dados e essa é a nossa experiência, essa é onde a gente pode garantir não somente a disponibilidade, não somente a capacidade de processamento, mas até a segurança desses dados, o que é tão importante. Então sim, eu acho que o agro hoje representa um grande mercado para toda a área de tecnologia e ele vem crescendo exatamente por essa demanda constante de poder utilizar toda a capacidade que a gente teve e desenvolveu dentro do que a gente chamava de data center. Tu tocou num ponto, aliás, tocou em vários pontos interessantes. Eu quero usar uma frase tua, fazer uma provocação aqui, porque assim, quando a gente olha, muita gente olha, né, a HPE, pós-separação, e HPE, como um fabricante de hardware, né, servidores, storage, mais recentemente equipamentos de rede também com a aquisição da Aruba. E tu usou dois termos agora há pouco que denota para o mercado que a HPE é muito mais do que isso. Foi o termo Edge to Cloud, que comentou, né? Principalmente quando a gente fala, quando se fala em cloud, talvez a pessoa não pense, né, como um top player a HPE, por que a HPE está ali, né? E falou também em segurança. Então, explica pra gente um pouquinho desse Edge to Cloud e um pouco da abrangência do portfólio HPE. É claro, não precisa entrar em produto, nada, não é o intuito aqui, mas como que a HPE se encaixa e se apresenta para o mercado, principalmente nesse mundo de cloud que a gente enxerga, às vezes, empresas muito específicas e não olha para uma HPE que tem um potencial grande em cima dessa frente também. Legal. Primeiro que é interessante a gente olhar um pouco da história da HPE. Se a gente olhar, ela é parte da HP, a gente tem muito orgulho de ter sido parte disso e ter esse aculturamento, um aculturamento de inovação. Muitas das vezes que a gente vê aí as pessoas falando sobre Agile, sobre como é que estão fazendo as gestões. O Vale do Silício, né? O Vale do Silício, esse é o nosso berço, né? Esse é o nosso berço. Mas por outro lado, a HPE é uma empresa nova.
Sim. e quase que uma startup de 5 anos. Só que ela não é uma empresa nova, uma startup de 5 anos, de praticamente quase 30 bilhões de dólares. Então você imagina a capacidade que qualquer startup gostaria de ter, como a HPE tem, de poder fazer esse investimento em pesquisa e desenvolvimento, em novos negócios. E quando a gente foi com o conceito da borda para a nuvem, tudo isso entregue como serviço e tudo isso dentro da transformação digital do cliente, é que a gente percebeu o seguinte, não existe mais um modelo centralizado ou descentralizado, como você comentou. Existe um modelo distribuído. A tecnologia hoje permeia desde o primeiro contato que o cliente tem na ponta, desde que faz lá a primeira coleta de informação num trator, até, obviamente, a habilidade de trabalhar com o conceito de cloud. Isso que eu acho que é a grande diferença. Então a gente trabalha da borda, atendendo todos na borda, e quando a gente vai para o conceito de cloud, a gente pega flexibilidade, agilidade, novas ferramentas, capacidade de poder fazer desenvolvimentos ágeis, isso tudo dentro de uma solução onde o cliente tem a opção. Quando a gente fala que a nossa visão é que a gente habilita a cloud, é que a gente quer que ele tenha todas essas possibilidades, mas que ele faça a opção. Muito diferente do que a gente enquadrar ele a um modelo único descentralizado. Não tem uma solução única que atenda tudo. Não tem uma solução, porque não existe um negócio único. Então essa condição de fazer isso híbrido, de poder dar essa opção para o cliente, é que faz com que a gente faça a cloud ir até ele, ou seja, os benefícios da nuvem ir até ele. Ele toma a decisão, o negócio é dele. Sim. Nós somos os habilitadores para que ele possa fazer a transformação dele. Legal. Tu usou agora um outro termo, né, que a gente tem ouvido falar bastante no mercado, que é o modelo de consumo, o as a service, né? Que, claro, para quem nasceu no mundo cloud, isso tá aqui, né? Tá no sangue, ele está acostumado com esse tipo de contratação, né? E obviamente a gente sabe que a HPE atende, por conta do todo o histórico e tudo mais, e o porte da HPE, ela atende clientes muito tradicionais, que ainda estão entendendo estão se adaptando a esse universo, né? Como que está a adoção, de uma forma geral, se tu tiver algum panorama também do agro relacionado, mas também eu imagino que não seja o caso aqui, mas como que está a adoção desse modelo como serviço? O mercado tem olhado realmente para isso com bons olhos? Tem acontecido bons negócios dessa forma? Se a gente olhar, vamos falar só de números, né? Se a gente for olhar os números da HPE no mundo, a gente tem crescido a taxas de 46%, 50% de trimestre a trimestre nessa área. Essa área, se a gente olhar o mercado, o mercado também cresce a essas taxas. Então, não é que a gente está tendo um crescimento muito disparado ao mercado, mas não, nós estamos alinhados com esse crescimento do mercado. Então, sim, existe uma oportunidade muito grande. Falando sobre o Brasil especificamente, a gente começa a ver o crescimento da maturidade. A área de tecnologia do Brasil ela é muito avançada, mas se a gente pensar em modelos de maturidade, ela ainda tem uma maturidade inferior, por exemplo, ao ser padrão que a gente usa, que é os Estados Unidos. Mas quando a gente olha essa evolução de maturidade, a gente vê que os clientes já entenderam que eles precisam ir para um momento onde eles fazem a gestão do ativo deles de forma diferente. Então, quando a gente fala assim de entregar tudo por serviço, obviamente que tem uma parcela financeira importante, que é o provisionamento, é não fazer o provisionamento a mais do que é necessário, mas existe uma série de outras ferramentas que facilitam a gestão desse ativo, fazem controles desse ativo, para que esse ativo seja um ativo de negócio. Isso quer dizer, eu consigo fazer a medida do benefício desse ativo dentro do meu negócio. Então, ao lugar de falar, olha, eu fiz um investimento e tenho um ativo fixo, exatamente fixo, estagnado, não. Eu tenho um ativo flexível, que se alinha ao negócio e eu mensuro ele a ponto de saber, por exemplo, como cada uma das áreas está utilizando. Como eu estou crescendo em cada uma das áreas. Esse é o conceito de nuvem, esse é o conceito de poder habilitar essas ferramentas que deem essa flexibilidade, essa agilidade para que o cliente possa. Então a gente vê um crescimento maior, uma maturidade maior, e quem ainda não foi para esse caminho pode estar atrasado, porque por mais que venha se justificar que eu não preciso da nuvem, eu não trabalho com nuvem, eu tenho regras, você pode estabelecer essa cultura de inovação, de flexibilidade, de agilidade dentro do seu ambiente, com toda a segurança, com todo o compliance, com toda a cultura que você já existe, transformando... Atendendo às regulamentações que a empresa tem, alguma questão de privacidade da informação, que tem que ficar dentro de casa, então o modelo como serviço habilita esse formato. E mais, o que é interessante,
Rafa, é que a gente pode começar a olhar a tecnologia como diferencial. Sim. O que acontece muitas vezes? Quando a gente começa a ir para um modelo comum, então a gente vai para a nuvem, um modelo comum. Todo mundo está fazendo igual. Certo. Então, qual é o diferencial que você está tendo no uso da tecnologia? Entendi. Quando você cria um modelo de consumo com a tecnologia que você precisa, na medida que você precisa, com as características que você precisa, talvez ali você esteja criando o primeiro ponto da sua diferenciação que você vai fazer no mercado. Sim. Porque você já não está mais usando a solução de propósito geral, você está usando uma solução Algo desenhada, construído para aquilo. refinada para o teu negócio. E assim, né, óbvio, eu entendo que uma das vantagens desse modelo é contar com a experiência da HPE, enfim, na instalação, na implementação, na customização daquilo ali, para extrair o real valor do equipamento. Vamos colocar 3 pontos aí, Rafa. Você tocou uma coisa que eu acho que é importante a gente esclarecer. Quando a gente fala desse conceito de fazer consumo, Sim. e quando eu falo que consumo é alinhamento com o negócio, tem um primeiro ponto que é conhecer o negócio do cliente. Aí entra vocês. Sim. A gente não tem capilaridade de conhecer a geografia, Claro. os seus clientes, os negócios deles. Ainda mais num país do No tamanho país do Brasil. continental como Sim. é o país, com toda as variações que tem dos mesmos modelos de negócio. Porque algumas vezes a gente vê modelos parecidos, mas a forma de fazer dinheiro desses modelos é diferente. E vocês têm essa capacidade. Então se eu estou querendo alinhar a minha solução ao negócio do cliente, preciso conhecer o negócio do cliente. Aí é o trabalho de vocês. O segundo aspecto é o que você comentou. Tem empresas como a Sercomp e a HP trabalhando junto, a Sercomp com vários prêmios na área de serviços, permite com que a gente não só entregue serviço, mas entregue serviço com um nível de maturidade correspondente aos mais de 10 anos, que é o terceiro ponto que eu comento, sobre esse modelo de consumo. Então, o modelo de consumo da HPE, ele não é mais o que era há 10 anos Sim, atrás. Então, quando sim. a gente vê algumas empresas fazendo quase um aluguel de máquina e falando, isso é um modelo de consumo, mas como é que está a tecnologia, como é que está o provisionamento, como é que está a interface disso com o mundo lá fora? Porque se eu estou falando de um modelo flexível, aberto, eu preciso ter a capacidade não somente de tratar a tua nuvem local, mas fazer a interface com a nuvem pública. Porque a gente não acredita numa solução única e a gente pode ter ambientes híbridos sim. Sim. E então, assim, a HPE, né, para ficar bem claro, não é uma simples locação de um equipamento ou de um software, é muito mais que isso. Muito longe disso. O modelo financeiro é talvez uma pequena parcela disso. Ele é habilitador, na verdade. Ele é um habilitador e que a gente ainda tem uma vantagem por ter o nosso habilitador dentro de casa, né? A área de Financial Services é o grande habilitador para isso. Sim. Mas quando você olha as ferramentas que a gente incorpora, os controles que a gente incorpora, segurança que a gente incorpora e os novos, né, vamos dizer assim, legos que a gente pode ir encaixando no negócio, como por exemplo a solução de Esmeralda, para poder trabalhar com dados aonde quer que esteja, você começa a ampliar e aí vem aquele ponto inicial que você falou assim, a HPE não é mais uma empresa de computação e de armazenamento, como é visto muitas vezes para alguns clientes que ainda têm a visão antiga da HPE fornecendo apenas hardware. Não, a gente funciona com uma empresa que pode capacitar o cliente até essa experiência da borda até a nuvem, tratando dos dados com segurança. Legal. Eu queria que tu explorasse um pouco o assunto aqui, tu comentou agora há pouco também, porque a gente vê não é um hype, né? É uma realidade, né? A gente até aqui na feira a gente vê vários stands falando do tema de usar os dados de uma forma mais inteligente, de machine learning, e aí casa muito, né, com as disciplinas aí de DevOps, de Machine Learning Operations, de Containers. O que a HPE está trazendo para o mercado com foco nesse tipo de entrega, onde a gente enxerga que tem um valor agregado muito além da simples computação e da simples armazenamento, né? Como que a HPE está se posicionando nesse Então, bom, vamos começar de fora para dentro. O Gartner já reconhece a HPE como um dos principais players de Artificial Intelligence, né? De inteligência artificial. Sim. E ainda para dentro, como é que a gente ganha esse reconhecimento? A gente começa a funcionar agora com os nossos centros de excelência, onde a gente tem profissionais focados no desenvolvimento de tecnologias para inteligência artificial. É tipo um mini laboratório dedicado para pesquisar determinado tema. E o que é mais interessante, algumas pessoas falam, mas isso é no Brasil? Com a pandemia a gente descobriu que a gente pode fazer a entrega da onde quer que seja. Então o melhor é a gente ter o melhor do mundo aonde quer que ele esteja.
Então esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a gente tem utilizado a tecnologia, a parte de inteligência artificial, em aspectos para poder habilitar o cliente a poder fazer a tomada de decisões, fornecendo soluções desde a nossa capacidade de hardware. Cray é um grande exemplo de investimento nessa direção, SDI é um grande investimento nessa direção, toda a nossa linha de Apollo, com todas as conexões que nós fazemos com os grandes processadores, com os grandes aceleradores, né, os GPUs, é um grande exemplo disso. Mas também a gente usa essa inteligência artificial no nosso core. Ou seja, todos os nossos componentes hoje que a gente fornece, aqueles componentes que eles reconhecem como hardware nosso, já tem hoje uma capacidade de inteligência artificial que também faz com que a gente use essa tecnologia para a manutenção do ambiente. Na operação do próprio equipamento. As compras que nós fizemos agora, por exemplo, o Cloud Physics, foi essa recente compra que nós fizemos, é basicamente uma ferramenta que identifica vários aspectos do ambiente do cliente e fala o que ele precisa. Isso é muito importante. Porque, de forma agnóstica. Agnóstica, porque isso é muito importante, porque destaca como é que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor dentro de TI. Muitas vezes a gente fornece tudo para a área de negócio, mas como é que a gente usa isso dentro de TI? Sim. Qualquer especialista, você já foi pre-sales, eu também já trabalhei na área técnica, a gente tem uma capacidade limitada de reconhecer todos os pontos que podem ser analisados no ambiente. Com certeza. Uma máquina não. Uma máquina não vai ao banheiro, uma máquina processa, uma máquina não dorme, uma máquina tem a condição de fazer isso de uma velocidade e com uma capacidade de interconexão no mundo inteiro. É como se eu tivesse um Rafa conectado no mundo, com a capacidade de processar todas as ideias que alguém em algum momento já tenha citado para você. Então, essa capacidade que a gente tem que levar para dentro da área de tecnologia de informação. Sensacional, muito bom, Américo. Obrigado pelo teu tempo. Acho que o horizonte que a gente enxerga aí de próximos passos da HPE, né, o próximo passo dessa caminhada que ela vem vivendo, ele é fascinante, principalmente quando a gente olha para esse universo, que é uma disciplina que eu gosto muito, essas questões relacionadas a usar o dado de forma inteligente, a machine learning e principalmente quando a gente linka esse tipo de oferta, esse tipo de solução, né? Esse tipo de conhecimento que a HPE tem com o agronegócio, que na minha visão, é o que vai demandar muita tecnologia nos próximos anos. Eu me sinto bem empolgado nessa parceria e avançar cada vez mais nesse sentido. Então, obrigado mais uma vez. Se quiser deixar uma mensagem final aí. Não, obrigado, Rafa. Obrigado aí pela oportunidade. Eu concordo com você. Eu vou utilizar uma comparação que foi feita uma vez no ramo de óleo, né, de exploração de petróleo, que eles chegaram a um ponto que eles tinham uma capacidade de coleta muito maior do que a capacidade de processamento dos dados. O agro está chegando nesse ponto. Sim. Então eles precisam dessa tecnologia, eles precisam desse conhecimento que a Sercomp tem para poder encaixar para o agro os modelos de negócio, as soluções de tecnologia que podem processar essa quantidade maravilhosa que eles têm de dados e que com certeza vai fazer a tomada de decisão deles aumentar ainda mais a produtividade deles e o destaque do Brasil nesse ramo que a gente tem muito orgulho de falar e nós somos um dos melhores do mundo. E vamos continuar assim. Obrigado, Obrigado, Américo. Obrigado a você. Valeu, até mais.